Santos do dia 7 de abril, São João Batista de La Salle e São Germano José. São João Batista de La Salle. A tradição da família La Salle na França é muito antiga. No século XVII, descendente de Carlos Magno, Luís de La Salle era conselheiro do Supremo Tribunal quando sua esposa, também de família fidalga, deu à luz a João Batista de La Salle em 30 de abril de 1651, na casa da rua de La Barthète, que ainda existe na cidade de Reims. O casal não era nobre só por descendência, ambos tinham também a nobreza de espírito e seguiam os ensinamentos católicos que repassaram aos 7 filhos. João Batista era o mais velho deles. Dos demais, uma das filhas tornou-se religiosa, entrando para o convento de Santo Estevão, em Reims. 2 outros filhos ocuparam cargos elevados no clero secular, mas João Batista revelou-se o mais privilegiado em termos espirituais. Desde pequeno, a vocação se apresentava no garoto, que gostava de improvisar um pequeno altar para brincar de realizar os autos litúrgicos que assistia com a mãe. Paralelamente, teve no pai o primeiro professor. Apaixonado por música clássica, sacra e profana, toda semana havia na casa dos de La Salle uma tarde musical, onde se apresentavam os melhores e mais importantes artistas da cidade, assistido pelas famílias mais prestigiadas de Reims. João Batista fazia parte da apresentação, executando as músicas de caráter religioso, o que fez com que o pai estimulasse a ingressar no coral dos cônegos da catedral. Entretanto, no íntimo, o desejo dos seus pais era que ele seguisse uma carreira política. Mas esse desejo durou pouco tempo, pois na hora de definir sua profissão, João Batista confessou que queria ser padre. Seu pai entendeu que não poderia disputar o filho com Deus e ordenou que ele seguisse a voz do Criador, para onde fosse chamado. Ainda jovem, tornou-se coroinha e com 16 anos era nomeado cônego da Catedral de Reims. Como tinha muita cultura e apreciava os estudos, com 18 anos recebeu o título de Mestre das Artes Livres, entrou para a Universidade de Sorbonne e passou a morar no Seminário Santo Sulpício, em Paris. Ali se tornou catequista, chegando a ensinar um total de 4.000 crianças, preparando-as para a primeira comunhão. Ao sair do seminário, João Batista, com 21 anos, tinha já perdido o pai e a mãe. Cuidou dos irmãos e depois pôde vestir a batina em 1678, quando finalmente se ordenou sacerdote. Fundou uma escola para a formação de professores leigos e, mesmo em meio a todo esse trabalho, continuou estudando teologia, até receber o título de doutor em 1681. Fundou ainda a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que em pouco tempo necessitou da implantação de muitas casas. Tão rápido cresceu a ordem que já em 1700 foi possível inaugurar um seminário onde se lecionava pedagogia, leitura, gramática, física, matemática, catolicismo e canto litúrgico. Ele teve a grata felicidade de ver a congregação comportando 750 irmãos, possuindo 140
14 escolas e sendo frequentadas por 31 mil alunos, todos pobres. Aqui no Brasil, os irmãos das escolas cristãs se estabeleceram em 1907, espalhando-se pelos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele morreu numa sexta-feira santa, no dia 7 de abril de 1719, em Rouen, e foi canonizado em 1900 pelo Papa Pio X. São João Batista de La Salle foi proclamado padroeiro celeste junto a Deus de todos os educadores pelo Papa Pio XII. São João Batista de La Salle, rogai por nós. Amém. São Germano José. Germano nasceu no ano de 1150 em Colônia, na Alemanha, de uma família poderosa e abastada, que ainda na sua infância perdeu todas as suas posses e passou a viver na pobreza. Mas o que marcou mesmo os tempos de criança de Germano foram as aparições da Virgem Maria, que são contadas em muitas passagens de sua vida, fatos registrados pela Igreja e narrados pela tradição dos fiéis. Esses registros não ocorreram só na sua juventude, mas durante toda a sua vida, apesar da falência da família. Graças aos próprios esforços, ele estudou e se formou em ciências humanas, assim como depois conseguiu o que mais desejava, ingressar num convento para sua formação religiosa, que foi o da Ordem dos Premonstrantenses. Quanto às revelações, narra a tradição que desde muito pequeno Germano conversava horas e horas com Nossa Senhora. Certa vez teria trazido uma maçã para oferecer a ela e ela estendeu a mão para apanhar a fruta. Em outra ocasião, teria brincado com o menino Jesus sob o olhar da Virgem Mãe, que lhe teria apontado uma pedra do piso da igreja, sobre a qual Germano sempre acharia dinheiro para seus calçados e roupas, já que o pai não podia mais lhe oferecer nem o mínimo necessário para sobreviver. Mais velho, conta-se que ao rezar diante do altar de Maria, uma estranha luz o cercava e ele entrava em êxtase contemplativo. No fim da vida, ao visitar um convento de religiosas vizinho ao seu, determinou o lugar onde queria ser enterrado. Era mais um aviso antecipado, pois ali morreu dias depois, durante uma missa, no dia 7 de abril de 1241. Foi enterrado onde desejava. Desde então, sua sepultura se tornou um local de peregrinação onde os devotos agradeciam e obtinham graças por sua intercessão, até com cura de doenças fatais, segundo a tradição dos fiéis. Entretanto, muito tempo depois, quando do seu traslado para o convento onde vivera e trabalhara por ordem do bispo, descobriu-se que seu corpo ainda não tinha sinais de decomposição. Germano José foi beatificado em 1958 pelo Papa Pio XII. 2 anos depois, o Papa João XXIII aprovou seu culto litúrgico para o dia 7 de abril e autorizou que ao lado do seu nome fosse colocada a palavra santo. Em 1961, a igreja Steinfeld, que guarda suas relíquias mortais, foi declarada Basílica Menor. São Germano José, rogai por nós. Amém.